Dwayne "The Rock" Johnson e Vin Diesel são aliados na franquia Velozes e Furiosos, mas apesar do foco da franquia em irmandade, em família, a rivalidade entre os dois já dura anos. Mas afinal, o que raios aconteceu para botar a dupla God e Zilla um contra o outro? E a quantas anda essa animosidade hoje em dia? Já vamos falar sobre isso. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha, não esqueça de curtir e compartilhar, porque isso ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Vamos trabalhar então. Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Bem-vindos de volta, eu fico muito feliz de ter vocês aqui, enquanto a gente tenta explicar o entretenimento e manter vocês à frente dessa curva cultural. Nesse último domingo aconteceu o Golden Globes, o popular Globo de Ouro, uma premiação que, para muita gente, é meio que uma prévia do Oscar. Para apresentar um dos prêmios, foi escalado justamente Vin Diesel, que ficou parado a aproximadamente 4 metros de quem? Sim, senhoras e senhores, ele mesmo, Dwayne "The Rock" Johnson. No momento em que ele chegou no microfone, o Diesel sorriu e disse: "Ei, Dwayne." E isso despertou a curiosidade do público em saber se eles voltaram a se entender ou não. Como a gente gosta de uma treta, vamos ver como é que esse negócio todo começou. Fora de apenas 2 filmes, Vin Diesel tem sido um marco na franquia Velozes e Furiosos como Dominic Toretto. Dwayne Johnson se juntou à família em 2011 com Velozes e Furiosos 5, assumindo o papel do Luke Hobbs, um agente federal que tem a tarefa de rastrear o Toretto e o parceiro dele Brian O'Connor, o falecido Paul Walker. Ou seja, molezinha, mamão com açúcar. Johnson retornou ao papel de Hobbs até a 8ª parte da franquia, The Fate of the Furious. No entanto, parcialmente graças à rivalidade entre ele e o Vin Diesel, o Johnson deixou a franquia principal e foi para o spin-off de Fast and Furious, Hobbs e Shaw, em 2019. Com a franquia chegando ao fim, a rivalidade entre o Diesel e o Johnson estava nas manchetes de novo. Diesel pediu publicamente que Johnson retornasse para os 2 últimos filmes, mas o Johnson não tinha interesse em Fast X. Embora a rivalidade possa ter esfriado desde os dias em que eles filmaram juntos, a dupla pode nunca ser os irmãos que o Diesel queria desesperadamente que fossem. Os primeiros sinais de uma rixa entre o Diesel e o Johnson apareceram numa postagem do Johnson no Instagram no dia 8 de agosto de 2016. A postagem, que já foi excluída, elogiava as colegas de elenco, enquanto criticava alguns dos colegas de elenco, alegando que eles não se comportavam como homens e se referindo a eles como bundas doces. Sério, eu não quero nem imaginar o que isso significa. Nenhum nome foi incluído na postagem, mas circularam rumores de que ela era direcionada ao colega de elenco, Vin Diesel. Na postagem de Johnson, via Instagram, comemorando o fim das filmagens de Velozes e Furiosos 8, a estrela tentou diminuir as tensões crescentes, atribuindo isso ao fato de que a família terá diferenças de opinião e crenças fundamentais. E que, como qualquer família, melhoramos com isso. Diesel evitou o drama nas redes sociais, afirmando só uma vez que iria contar tudo no Instagram, coisa que no final das contas nunca aconteceu. Em novembro de 2016, ao promover o próximo lançamento de The Fate of the Furious e a recente escalação para Moana, o Los Angeles Times perguntou ao Johnson sobre a crescente rivalidade com o colega de elenco Vin Diesel. O Johnson reforçou o que disse no mês anterior, explicou que foi muito claro com o que disse. Ou seja, ele estava pistola, não dá para negar. Ele até tentou dar um toque positivo à rivalidade com o Diesel, alegando que o interesse em The Fate of the Furious disparou depois que ela foi divulgada, mesmo que a Universal preferisse que o incidente nunca tivesse acontecido. Aqui eu confesso que eu comecei a sentir um cheirinho de armação. No final vou explicar por quê. Em uma entrevista via USA Today em abril de 2017, o Vin Diesel fez o melhor que ele pôde para diminuir as tensões. O Diesel tranquilizou os fãs de Velozes e Furiosos dizendo que ele e o Johnson ainda se amavam como uma família, alegando que as coisas estavam fora de proporção e que o Johnson ainda era o tio Dwayne na casa dele. Como produtor, o Diesel afirma que ele e o Johnson nem sempre concordavam e, às vezes, as suas grandes personalidades atrapalhavam quando trabalhavam juntos. Ele diz o seguinte: nem sempre é fácil ser um alfa, e são 2 alfas. Dwayne só tem um Vin em sua vida. Dwayne Johnson só tem um irmão mais velho nesse mundo cinematográfico e esse sou eu. Aqui eu tive a impressão de que o Diesel estava querendo um substituto para o Paul que faleceu num acidente horroroso em 2013. Talvez ele não tivesse conseguido trabalhar o luto do jeito certo, vai saber. Com a estreia de The Fate of the Furious, Diesel e Johnson deixaram de lado suas diferenças para
estar presentes no evento. O Diesel continuou seus esforços para amenizar as tensões, reforçando seu status como uma família. Já o Johnson, por outro lado, adotou uma abordagem menos emocional ao descrever a rivalidade, simplesmente atribuindo ela a um caso de filosofias diferentes. Como muitos filmes nos últimos anos, F9, né, o nono filme da franquia Velozes e Furiosos, enfrentou vários atrasos antes do seu lançamento em junho de 2021. Mas quando o primeiro atraso foi anunciado em outubro de 2017, os dedos não foram apontados para a doencinha aquela que eu não posso falar o nome, mas sim para The Rock. Quando a estrela de Velozes e Furiosos, Tyrese Gibson, foi ao Instagram para expressar a sua raiva pelo atraso do filme, ele colocou a culpa no Johnson, acusando o cara de fazer a franquia girar em torno dele. O nono filme foi originalmente adiado devido ao lançamento do spin-off Hobbs e Shaw. O Diesel foi rápido em defender o irmão, dizendo que a culpa não deveria ser colocada em nenhuma pessoa, mas que a franquia como um todo exigia manutenção. Em abril de 2018, com The Fate of the Furious finalmente lançado, uma coisa ficou clara rapidão. Johnson e Diesel não filmaram uma única cena juntos durante todo o filme. Johnson confirmou esse fato numa reportagem de capa via Rolling Stone, onde ele tocou na sua rivalidade com Vin Diesel. No final das contas, Johnson atribuiu as suas tensões a uma diferença no profissionalismo e na produção cinematográfica. Os dois tiveram uma conversa séria, papo reto dentro do trailer do Johnson e finalmente chegaram a um entendimento sobre as suas diferenças. E a melhor conclusão parecia ser simplesmente não trabalhar juntos. O Johnson disse que não desejava nenhuma má vontade ao Diesel antes de rir, deixando a declaração dele no fato de que ele estava grato pela clareza entre ele e o Diesel. Mais de um ano depois do lançamento de The Fate of the Furious, em setembro de 2019, parecia que o relacionamento entre o Johnson e o Diesel estava melhorando. O spin-off de Fast and Furious Hobbs e Shaw finalmente foi lançado em agosto de 2019 e enquanto celebrava o sucesso do filme num vídeo do IGTV, o Johnson expressou essa gratidão pelo apoio do Diesel no filme. Disse o seguinte, abre aspas, por último, mas não menos importante, quero agradecer ao irmão Vin por seu apoio a Hobbs e Shaw. Fecha aspas. Essa frase é, em última análise, menor e pode ter sido influenciada pela Universal. Mas depois de anos do que parecia ser uma rixa mesquinha, Johnson se referia ao irmão mais uma vez, um grande passo à frente. Até esse ponto, era o Diesel que estava promovendo a ideia de que os dois eram uma família. Mas o Johnson parecia estar se aquecendo para a ideia mais uma vez. Numa entrevista via Men's Health, a revista, né, Men's Health, em junho de 2021, Diesel finalmente esclareceu de onde suas diferenças profissionais com Johnson poderiam ter vindo. Quando Johnson se juntou à família Velozes e Furiosos em 2011, segundo Diesel, ele recém tinha saído da carreira de lutador, que a gente sabe que não é verdade, já fazia um bom tempo que tinha saído. E o Diesel acreditava que seria preciso um pouco de amor duro, tough love, para conseguir uma performance sólida do Johnson. O amor duro entre duas personalidades de macho alfa certamente poderia levar alguns pisões nos pés. Mesmo que feito por amor, e depois de 3 filmes de amor duro, pode ser a razão pela qual Dwayne Johnson e Vin Diesel não filmaram juntos The Fate of the Furious, e por que o Johnson não retornou ao seu papel como Hobbs para F9. Com o final da franquia Furious se aproximando, em novembro de 2021, Vin Diesel tomou uma atitude arriscada. Ele implorou publicamente para que o Johnson repetisse o seu papel como Hobbs, uma última vez antes que terminasse a franquia. A carta que ele postou via Instagram começou com Vin implorando para o seu irmãozinho Dwayne. Ele tentou apelar para o Johnson com o amor de seus próprios filhos e uma obrigação para com o falecido Paul Walker e o destino de Furious. Mas bateu na trave. E o apelo pareceu cair por terra. Numa entrevista para Vanity Fair, o Johnson riu dos comentários anteriores de Diesel sobre amor duro, dizendo que uma parte dele sente que, abre aspas, não há como eu dignificar qualquer uma dessas besteiras com uma resposta. Fecha aspas. A alegação de Diesel de que eles são irmãos também não foi apreciada pelo Johnson. Eu tenho um irmão mais velho e é meu meio-irmão, e é isso. Apesar da tentativa de Diesel de trazer Johnson de volta à franquia Furious, o cara parecia dedicado à sua decisão de não reprisar o seu papel como Hobbs na franquia principal Fast and Furious tão cedo. Sinceramente, eu acho que nessas últimas declarações aqui, quem conhece o Dwayne Johnson sabe disso, ele não é de chegar nesse ponto de fazer uma grosseria desse ponto. Aí aqui
Ou é uma outra teoria, que eu vou explicar no final, ou aqui ele estava com as bolas viradas no dia, estava de mau humor e falou essas groselhas aqui. Eu não sei, mas aqui eu não boto muita fé, não. Em maio de 2023, ou a rivalidade entre os dois terminou e uma cena pós-créditos foi filmada, ou os dois estavam trabalhando com o público o tempo todo e agora vem a explicação que eu falei lá atrás. Dwayne Johnson era profissional de luta livre e é o trabalho de um lutador começar e vender rivalidades. Se toda a rivalidade entre os dois foi só um plano para provocar esse retorno surpresa, parabéns, meu. Funcionou como se fosse um encanto. Ninguém esperava que o Johnson retornasse à franquia depois de todas as palavras duras ditas entre os dois. Apesar de tudo isso, quando os créditos rolaram depois do gancho no final de Fast X, tinha uma última cena. Dante, personagem do Jason Momoa, terminou com Dom no final do Velozes e Furiosos 10. E ele tinha um novo alvo. Foi o Hobbs que deu o último pipoco no pai dele lá em Velozes e Furiosos 5. E ele agora estava mirando no policial, esperando provavelmente arruinar o cara da mesma forma que ele fez antes de tentar matar o Dom. Com pelo menos um filme restante na franquia e o Dom provavelmente procurando vingança, parece que a rivalidade entre The Rock e Vin Diesel chegou ao fim e os dois vão se unir mais uma vez para levar a batalha até o Dante, lutando lado a lado mais uma vez, como os membros da família fazem. Mas a grande verdade é que a Universal quer no mínimo mais 2 filmes. E quer os dois, o Diesel e o Johnson, juntos nesses filmes. Se vai acontecer eu não sei, mas seria uma forma bem legal de fechar a franquia com chave de ouro. E era isso, pessoas, esse foi o vídeo de hoje, eu espero de coração que vocês tenham curtido. Obrigado por ficar até o final. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo e acione o sininho das notificações. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e fiquem todos com Deus.